Amém. Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Senhor esteja com todos. Amém? Glória a Deus. E lá vamos nós, né? Mais uma vez aqui. Na semana passada eu me comprometi em fazer aqui três quintas-feiras, né? Nós vamos falar da unção de Davi. E semana passada eu terminei a palavra. Peraí, deixa eu arrumar aqui, irmãos. Eu terminei a palavra dizendo assim que o Senhor, Ele olha o coração, né? Ele olha o interior e não a sua aparência. E Ele chama aquele pequeno. Lembra que nós falamos isso, que eu terminei falando assim? E então Ele chama o menor, aquele menor, Ele capacita para vencer. E agora nós vamos falar que Davi, ele foi ungido rei em Hebrom, para reinar apenas sobre o povo de Judá. Amém? Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, me coloco, Senhor, diante de Ti mais uma vez. E te peço, ó Deus, que tão somente o Senhor usa, meu Deus, para transmitir a Tua palavra, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, que nesta noite nós possamos estar, ó Deus, com os nossos ouvidos atentos, ó Deus. Que o Senhor venha falar, ó Deus, fortemente ao nosso coração. E que nós possamos fazer, como diz a Tua palavra, guardar no nosso coração a Tua palavra. Guardei, Senhor, no nosso coração, Deus, a Tua palavra para não pecar contra Ti. Pai, em nome do Senhor Jesus, age, Senhor, na vida dos irmãos que aqui estão neste lugar, que quebraram, Senhor, barreiras, ó Deus, para estar na Tua casa, ouvindo, Senhor, mais um momento, Senhor, da Tua palavra, Deus. Em nome do Senhor Jesus, que haja transformação, ó Deus amado, que haja restauração, ó Deus, aonde, Senhor, essa palavra chegar, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós cremos, ó Deus, que é o Senhor que vai à frente de todas as coisas, ó Deus. Para a honra e glória do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos ler aqui 2 Samuel, capítulo 2. Nós vamos ler do 2 até o 4. Eu já vou lendo com os irmãos, que diz assim, ó. Depois disso, consultou Davi ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhes o Senhor: sobe. Perguntou Davi: para onde subirei? Respondeu o Senhor: para Hebrom. Subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Aionã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Fez também subir os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá, e ungiram ali Davi, rei sobre toda a casa de Judá. E informaram Davi de que os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram a Saul. Nós vamos ler até aí. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, passaram-se aqui da primeira unção, da primeira vez que Davi foi ungido, na casa de Jessé, junto com seus irmãos, sua família. Passaram-se ali 13 anos. Davi, então, já estava com 30 anos. Ele foi ungido lá a primeira vez em torno de 17 anos, né? Então, e essa vez que Davi foi ungido, ele foi a unção de confirmação. Confirmação de Deus, e que Deus o havia escolhido. Foi ungido por homens que representavam o povo de Judá. Aqueles homens lá que eram... Tudo que acontecia ali, eram os homens ali que iam, né, resolver a situação. E a palavra já tinha sido liberada lá atrás. Aquela palavra para o reinado de Davi. Mas ainda não era o tempo. Não era o tempo de reinar sobre todo Israel. Ele ia reinar somente sobre o povo de Judá. Lembrando que assim, o tempo não é nosso. O tempo é de Deus. Então, eu falei na semana passada que todo o propósito
do Senhor traz paz. Então eu acredito que Davi estava em paz, porque ele foi ungido lá atrás, né, alguns anos atrás, mas aqui ele estava em paz, porque ele foi ungido rei de Judá, né, por todo o povo de Judá. E eu acredito que ele estava em paz, porque ele sabia que o que Deus começou lá atrás, Deus ia terminar. Ao tempo do Senhor, não ao tempo dele. Né? E Davi, ele não se precipitou. Ele não se precipitou para ter o total controle sobre Israel. Ele buscava a direção de Deus. Com paciência, com dedicação e com fidelidade. Quando ele foi ungido lá atrás, ele não deixou de fazer o que ele já fazia, os seus afazeres, ele não deixou para trás. Depois que Samuel ungiu, ele foi apacentar as ovelhas. Quando Samuel falou que era para esperar ele chegar, onde ele estava? Ele estava apacentando as ovelhas. Depois que Samuel ungiu ali, ele voltou a apacentar as ovelhas. Ele não saiu batendo no peito, agora eu sou rei, agora eu não vou fazer mais nada, eu não vou trabalhar mais, eu não vou fazer nada, eu sou rei. Foi isso que ele fez? Não. Ele saiu a fazer aquilo que ele estava fazendo. Que ele cuidava muito bem as suas ovelhas. Né? E nós, irmãos, muitas vezes, eu digo assim porque... às vezes, eu era assim, irmãos. Quando eu comecei quando eu me converti, que eu comecei na igreja, tudo que eu queria fazer logo, eu queria que acontecesse logo as coisas, né? Eu não sabia esperar. Eu não sabia esperar, irmãos. Então, e muitas vezes acontece isso, a gente quer tudo de uma vez só. E muito rápido. E as coisas não é assim. Existe para tudo existe um processo. Tem um processo de preparação. Se você vai fazer aí, na sua casa, as mulheres aí vão fazer o alimento, tem todo um processo. Tem aqueles, por exemplo, o arroz, vai lavar o arroz, vai fazer o arroz, lava o arroz, frita o tempero. Tudo tem um processo. Né? E não adianta a gente querer pular um processo porque não vai dar certo. Não dá. Então a gente tem tudo, a preparação. E Deus estava preparando Davi para lá na frente ele seguir o propósito que ele tinha estabelecido para Davi lá atrás. Né? Então, a gente conhece o Senhor. E o Senhor vem na nossa vida, nós abrimos o nosso coração, Ele vem, Ele limpa, Ele cura as feridas, cuida, tirando lá os carrapichos, porque quando a gente vem do mundo, a gente vem cheio de carrapicho. E o Senhor vai nos limpando, tirando todos os carrapichos. E Ele nos capacita a fazer aquilo que Ele vai nos enviar, ou já nos enviou a fazer. E esse processo começa de dentro para fora. Não adianta a gente querer ser bonitinho aqui por dentro. Ai, Deus, por fora. Ai, Deus já me deixou linda, maravilhosa, né? Como diz o povo aí, um corpo escultural. E se por dentro ainda, né? A mudança vem de dentro para fora. Eu tenho uma planta lá em casa, irmãos. Não sei se os irmãos já ouviram falar. Eu ganhei esse do meu irmão essa semana. Mas o nome dela é chifre de veado. Acho que todo mundo conhece, eu acredito, né? Mas assim, vocês olhando ela, quando ela está nascendo o brotinho, é feio, é esquisito. Sabe, assim, tem umas cascas assim que vai envolvendo o tronco ou o musgo onde ela estiver plantada ali. Ela vai envolvendo e ela vai secando as folhas e vai ficando feio. Mas quando ela vem, aquele brotinho pequenininho, aquela folha verdinha, é tão bonito, irmãos. Vocês verem assim, por fora é feio, mas quando vem aquele brotinho assim, é porque aquela folha pequenininha e saber que vai ficar uma folha imensa.
Tem umas que é o Super Boom que fala, ela nasce assim para cima, assim, ela faz uma coluna assim e as outras vão caindo. Mas é muito bonito, mas veio de lá de dentro aquela parte bonita. Então Deus transforma a gente de dentro para fora. E se nós queremos algo da parte do Senhor, nós precisamos trabalhar. Trabalhar com paciência, saber que o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Com dedicação. Davi, ele se dedicava ali a cuidar da melhor maneira, as suas ovelhas. Ele fazia tudo com fidelidade ao Senhor. A gente precisa renunciar muitas vezes àquilo que nos afasta do Senhor. Precisamos trabalhar sim, precisamos. Mas a gente precisa renunciar àquilo que está nos afastando, àquilo que está nos impedindo a caminhar para o alvo. A caminhada de luta, ela é necessária. Não tem como a gente correr. A gente vai passar por lutas. É necessário tudo isso. Para que Deus conclua o que foi designado para você, para mim. Eu falo assim que a criança, quando ela está começando a andar, ela cai para ela aprender a levantar. Ela cai, levanta, você firma ali de novo e caminha. Assim vai muitas vezes acontecer com a gente, mas a gente não pode deixar de priorizar trabalhar ao Senhor, para o Senhor. A gente é fiel. Nós acabamos aqui de participar do momento dos dízimos e ofertas. A palavra do Senhor fala que se nós formos fiel no pouco, no muito, o Senhor vai nos colocar. E como Davi, ali ele era pequenininho, todo ali, ninguém se dava conta, do que Deus tinha preparado para ele. Mas ele foi fiel, ele trabalhou quietinho ali no que ele fazia com perfeição. Lutou lá com os bichos lá, para cuidar das suas ovelhas. Ele fazia com excelência aquilo. E Deus valoriza o coração pequeno, humilde e verdadeiro. Ele valoriza. E o texto diz assim que Davi consulta ao Senhor para saber para onde ele vai. Aí o Senhor fala para ele, vai para Hebrom. Davi, ele dependia do Senhor. E queria seguir o que o Senhor ordenava. Ele buscava ao Senhor a direção para ser tomada. A gente, lendo os Salmos, quando ele vai escrevendo, a gente começa a imaginar como seria no momento ali de agonia de Davi, ali naquele período ali de escrevendo os Salmos ali, E nossa vida nós achamos assim tão bom, tão sábio, os nossos olhos é tão bom, aqueles planos que nós temos que é tão gostoso. Eu estou vendo ali, o meu plano ali, está dando certo, Aos nossos olhos humanos, nós achamos bom. Mas muitas vezes nós acabamos perdidos nos nossos próprios planos, porque nós não buscamos a direção do Senhor. Porque nós não consultamos o que o Senhor quer. O que o Senhor quer que você faça. Muitas vezes nós não consultamos. Nós consultamos homens. Nós contamos tantas coisas para homens, para pessoas, achando que muitas vezes vai nos ajudar a levantar. Lógico que a gente conversa com as pessoas, a gente tem que saber com quem vai conversar, porque a gente também não vai ficar mudo, Mas assim, nós temos que contar para Deus. Tem até um louvor que fala assim, que nós fala que na oração nós nos calamos,
Acho que é o louvor da Cassiane, que fala, na oração você se cala e acabou o seu argumento. Mas para a gente conversar, a gente, se tiver um dia todo junto com os amigos, né, um colega, a gente tem muita coisa para falar, mas muitas vezes na oração a gente se cala. A música fala, na oração você se cala, acabou-se o argumento. E é bem assim, irmãos. Nós precisamos buscar ao Senhor, consultar ao Senhor. De segunda-feira, nós temos oração aqui. Consulta ao Senhor, venha consultar ao Senhor. Porque muitas vezes a gente pede, mas esquecemos de perguntar o que o Senhor quer que nós façamos. Então, Davi, em Hebrom, foi ungido lá pelos líderes do povo, seguindo a direção do Senhor. Davi foi colocado no lugar que Deus já tinha preparado para ele. Quando ele queria ser aceito pelos irmãos dele, ele só queria ser aceito pelos irmãos. Queria que os irmãos gostassem dele. Mas Davi, ele não sabia que Deus, ele já tinha sido aceito por Deus. Sido aceito pelo Senhor. Ele queria ser aceito pelos homens, né? E Jesus, Deus já tinha preparado para ele, né? Então o que nós vemos aqui, irmãos, que nós devemos seguir sempre a direção do Senhor. Consultar ao Senhor para saber, Senhor, para onde eu irei? Quando a gente fala assim, Senhor, envia-me a mim. Está preparado? Para quando o Senhor, eu vou te enviar. A gente precisa sempre estar na direção do Senhor. Pedir a direção do Senhor. Que todo o propósito de Deus, a paz. Há caminhos que para o homem parecem bom. Aos nossos olhos, aos olhos do homem, né? Um caminho agradável, bonito, gostoso de passar. Não, por esse caminho aqui, ó, vai dar tudo certo. É por esse mesmo que eu vou. Mas a palavra fala que o final é de morte. Nós precisamos consultar ao Senhor. O que o Senhor quer? Permita-se que o Senhor te guie e que o Espírito Santo te conduza. Permita. Nós cantamos tanto sobre louvores que falam sobre o Espírito Santo, né? Mas nós estamos deixando mesmo que Ele vai nos conduzir? Nós vemos aqui quando Saul começou a reinar, ele começou muito bem. Mas ele veio se desviar do Senhor. O que ele fazia já não estava mais na direção do Senhor. Já não tinha mais a direção do Senhor. Fazia o que ele achava que estava bom para ele. Não era assim? O povo queria um rei. Começou até aqui muito bem. Mas começou a se desviar, desviou do Senhor, né? Ele fazia o que achava que era do jeito certo, do jeito que ele queria. E Deus o rejeitou. Nós temos o nosso Deus. Nós podemos contar com Ele. Podemos pedir todo dia a direção dEle. A todo momento. Nós podemos pedir a direção do Senhor. Davi, ele não era líder, ele não era um guerreiro, ele não tinha uma posição lá no exército, né, de Israel. Ele não tinha. Ele era simples pastor de ovelhas. Mas ele seguia o que Deus falava para ele. Davi, você vai para Hebrom. Para onde eu devo ir, Senhor? Você vai para Hebrom. Então, meus irmãos, Deus nos chama para funções que para nós está além da nossa capacidade. Muitas vezes Deus nos chama para fazer alguma coisa que... meu Senhor, como é que eu posso fazer isso? Como que eu consigo? Na direção de Deus. Aí você consegue. Se Deus te chamou, Ele vai te capacitar. Ele molda o nosso caráter. Ele prepara tudo para que se cumpra o plano dele. Davi passou
por treinamento e provação para estar no cargo de rei. Porque se ele não tivesse passado por esse treinamento, quando ele foi ungido lá atrás, já era para ser rei de todo Israel. Mas não. Tinha um processo até chegar para ele ser rei de todo Israel. Tem esse processo. E ele passou por tudo isso. Então, ele tendo esse treinamento e provação, ele foi aprovado por Deus e agora aprovado por homens. Foi aprovado por Deus lá quando mandou Samuel. Samuel, vai lá e unge um filho de Jessé que eu escolhi. Né? E agora ele foi aprovado pelos homens de Judá. Aqueles que estavam à frente de tudo que acontecia na cidade, vamos colocar assim, era eles que iam adiante resolver a situação. Deus viu o coração quando foi ungido pela segunda vez. Ele estava passando por essa experiência, para depois estar preparado para o rei. E nós estamos passando por esse treinamento, irmãos. Eu falo que nós estamos sendo treinados, sim. Deus, Ele está vendo o nosso coração. Ele não está vendo a nossa aparência. O que eu faço de bom, o que eu faço. Eu tenho dinheiro, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas Ele vê o seu coração. Ele vê o nosso coração. Com que excelência, podemos dizer assim, com que excelência você vai fazer a obra? Com que excelência você vai fazer o trabalho? Você vai ser ungido e falar, não, agora eu não posso fazer mais nada porque eu sou ungido, eu sou separado, eu estou na direção de Deus, mas eu não vou fazer mais nada. Deus está vendo o seu coração. Com que excelência você está fazendo? E nós precisamos consultar o Senhor. Mais ainda, né? Mais ainda. Que eu acredito que nós oramos, nós buscamos ao Senhor, sim, né? Mas nós não devemos desanimar. Parece, nós cantamos aqui, eu estava comentando com a Vera, do louvor à promessa, parece que esse dia nunca vai chegar, né? Mas é o tempo do Senhor, não é o tempo nosso, né? Mas nós devemos consultá-lo mais ainda a direção a ser seguida. Nós devemos buscar ao Senhor, irmãos, enquanto nós podemos achar. Enquanto Ele está ali. Eu sempre ouvi falar assim, Deus está com as mãos estendidas para você. Segura na mão do Senhor. Peça a direção, Senhor, estou aqui. O que o Senhor vai fazer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Busca a direção do Senhor. Eu vejo isso como uma oportunidade, irmãos. É uma oportunidade para qualquer pessoa disposta a se aproximar do Senhor. Você seguir a direção de Deus. Eu vou falar assim, eu aprendi um bicho, eu vou falar do bicho, um bicho peludo da costa pelada. Vocês já ouviram falar? Esse bicho peludo é a oportunidade. Porque se ela vem de frente, você segura. Ela é peluda, você segura. Mas se ela passar costa pelada, você não vai conseguir segurar. E Deus nessa noite está te dando a oportunidade de você buscar ao Senhor enquanto você pode achar. É nesta noite. Buscar ao Senhor é uma oportunidade para qualquer pessoa disposta a se aproximar dEle. É um privilégio poder falar com o Senhor. E nós temos esse privilégio. A palavra do Senhor fala, entra no seu quarto, fecha a tua porta e fala com o Senhor em secreto. Fala com o Senhor. Vou falar de novo, nós temos aqui um momento de oração de segunda-feira. Venha falar com o Senhor. Tem um certo momento que cada um acha um lugarzinho e vai falar com o Senhor. Nós vemos aqui, a gente vem aqui especialmente para isso. Não perca a oportunidade, irmãos. Não perca, não. É tão gostoso você poder falar com o Senhor.
Saber que você tem um amigo ali que você pode contar com ele. Porque muitas vezes a gente fala, eu creio no Senhor, eu converso com o meu Senhor. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, que assim, ele passou por uma situação esses tempos atrás aí, ele falou assim, Deus me deu mais uma oportunidade de vida, porque o que eu passei era para me ter morrido, e Deus me deu essa oportunidade. Aí eu perguntei para a pessoa, eu falei, mas o que você está fazendo com essa oportunidade? Porque não está fazendo nada, irmãos. Está cada dia mais voltando a comer as bolotas, né? O pastor que fala assim, né? Está cada dia mais para baixo. Ele não soube aproveitar a oportunidade. E era uma pessoa que já se converteu, já estava indo nos cultos, já estava indo na igreja, já estava falando da palavra do Senhor, coisa que a gente até aquele momento a gente não via, né? Mas a oportunidade passou. E ele não aproveitou. E está cada dia piorando. Aí a pessoa fala para a gente, ora por mim. A gente ora. Mas assim, a gente ora sim, mas tem que ter um querer da pessoa. Tem que ter um querer da pessoa dar o primeiro passo. Ela tem que ter. Eu oro pela pastora Vera, mas se a pastora Vera não quiser a mudança, né, precisa partir dela. Não, eu quero a mudança. Eu quero a direção do Senhor. Eu quero buscar o Senhor. Eu quero aprender o Senhor. Eu quero trabalhar na obra do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus está nos oferecendo hoje a graça. De graça. E haverá um tempo, irmãos, que isso não vai ser possível mais. Os sinais estão aí. Davi buscou o Senhor. Faça como ele. Dobra seu joelho e busca o Senhor. Pergunta ao Senhor, o que queres que eu te faça? O que o Senhor vai fazer da minha vida? Faça essa pergunta. O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor vai fazer para mim? Não é uma troca, irmãos. Não. Você pede direcionamento de Deus. Senhor, o que eu posso fazer agora? Não é a troca. E isso, irmãos, como eu falei, hoje Deus está te dando a oportunidade de você buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Amanhã pode ser tarde demais. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa é a palavra, irmãos, que essa semana eu preparei, sabendo que semana que vem nós vamos estar aí em nome de Jesus, né? Se Jesus não voltar, nós estaremos aqui. E nós vamos apresentar Davi como o rei de todo Israel. Aquele homem pequenininho que saiu de lá de trás. Todo o processo que ele passou até chegar lá em Israel. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Amém? Glória a Deus.